Aí você pega um celular travado no logo ou com aquelas letrinhas na tela, tenta passar um software, outro software, mais um software e nenhum deles entra. Sempre dá falha ou sempre parece que entra, mas quando termina acaba travado e parece que no caso você não consegue consertar. Bom, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te falar o que fazer quando não entra o software no aparelho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech e hoje resolvi trazer aqui para vocês algumas dicas do que fazer quando o celular não aceita o software. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, uma das mensagens que eu mais recebo, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, e a propósito, se você não me segue, é @NiceCellAssistTech, corre lá para me seguir, mas são perguntas no caso relacionadas a quando o aparelho não aceita software. Por exemplo, o pessoal vai lá, coloca o cabo, passa o software e lá no computador aparece que passou o software. Mas aparece ou parece? Bom, parece ou aparece que passou o software no caso. Mas quando a gente vai ver aqui, ó, o aparelho continua travado na logo. Ou continua com aquele monte de letrinha na tela e não passou o software coisa nenhuma. Aí você vai lá, baixa outro software, baixa outro programa para passar o software, passa o software no aparelho e mesmo assim não passa. Aí o que acontece? Você fica desesperado e não sabe o que fazer. Bom, fica até o final do vídeo agora porque a gente vai falar sobre isso. Pessoal, antes da gente falar sobre como resolver esse problema, é importante que você entenda que existem dois erros de software que acontecem bastante, que não tem praticamente como resolver, que é no caso full brick e hard brick. Renan, o que é full brick e hard brick? Pessoal, o full brick e o hard brick é um travamento avançado no software, é um corrompimento na memória do aparelho. Por exemplo, dentro do aparelho a gente tem o CI da memória, e nesse CI é armazenado o software do aparelho. Às vezes, dependendo do erro de software que dá, acaba corrompendo esse software lá dentro, e dependendo da forma como esse software for corrompido, não tem como recuperar pelo computador. Pra gente conseguir recuperar, a gente tem que retirar a memória da placa, reprogramar ela por uma box, ou seja, por uma ferramenta avançada de software e recolocá-la na placa. Então se você recebeu aqui ó, um aparelho que tá com aquele monte de letrinha na tela, você fez o software 1, 2, 3, 5, 10 vezes e não entrou, significa que é muito provável que você tenha uma falha de hard brick ou de full brick. E nesse caso não adianta passar o software pelo computador. Você vai ter que tirar a memória da placa, reprogramar e recolocá-la na placa. E às vezes isso também pode ser um defeito na memória. Por exemplo, se for um defeito no CI, você vai tirar, você vai tentar reprogramar e ela não vai aceitar o software. Por quê? Porque o defeito está na memória. Aí ó, você vai ter que pegar aqui ó, uma outra placa de um outro Android, você vai ter que retirar a memória daqui, reprogramar ela e colocar naquele outro aparelho, para que ele volte a funcionar, perfeito? Isso seria um reparo avançado de memória. Pessoal, para a grande maioria dos Androids, não vale tanto a pena você fazer isso. Por quê? Porque é um reparo muito demorado e bastante avançado também. E na maioria das vezes, o custo ele vai sair um pouquinho alto para o cliente. Então, por exemplo, o seu cliente traz aqui ó, um aparelho de R$500 para você e você fala que o conserto vai ficar 450, mas o aparelho custa 500. Então por que ele vai arrumar se ele pode comprar um novo? Então dependendo muitas vezes do valor, acaba não valendo a pena para o cliente. Ah Renan, mas e se eu fizer mais barato? Bom, se você fizer mais barato, muitas vezes você vai perder dinheiro. Por quê? Imagina que você tem 10 aparelhos para consertar e todos eles estão troca de tela. Aí você vai trocando tela e você chega no terceiro aparelho e você para você fazer ó, uma memória aqui. Você leva o dia todo ou às vezes 2 dias para fazer essa memória. Aí levou todo esse tempo, você ficou aqui ó, com muito aparelho encalhado, aparelho que você poderia ganhar dinheiro, para na maioria das vezes acabar ganhando menos dinheiro fazendo essa memória aqui. Então é extremamente importante que você faça uma base de risco. Ah Renan, mas vale a pena aprender esse conserto? Com certeza vale. Pessoal, todo tipo de conserto vale a pena aprender, porque mais cedo ou mais tarde você pode precisar fazer, bacana? E bom, dito isso então, a gente já falou aqui sobre full brick e hard brick, que é praticamente a mesma coisa. Um corrompimento, não é um corrompimento, é um corrompimento muito forte no software, que impede no caso o software via computador de entrar no aparelho, perfeito? Bom, agora vamos falar aqui sobre algumas soluções um pouquinho mais fáceis para quando não for um full brick nem um hard brick. Por exemplo, você pegou um aparelho e você está tentando passar o software, mas você não consegue, fica sempre dando falha. O que você pode fazer? A primeira coisa é testar um segundo programa de software. Por exemplo, a Samsung ela tem um programa de software chamado de Odin. Inclusive, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre 3 programas para você passar software em Motorola, iPhone e Samsung também. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você, bacana? Mas bom, voltando aqui, a Samsung ela tem um programa de software que é chamado de Odin. Esse Odin ele tem várias versões. Por exemplo, tem o Odin V3.9, tem o Odin V3.11, tem o Odin V3.13 e tem o Odin V3.14, que foi lançado recentemente. O Odin V3.9 ele serve para passar software em aparelhos mais antigos, como por exemplo o Galaxy Win, Galaxy Grand Duos, Galaxy Grand Prime, entre outros aparelhos mais antigos no caso. Agora o Odin V3.13 ele já serve para aparelhos um pouquinho mais novos, J5 Prime, J7 Prime, J7 Metal, J7 Neo, entre outros aparelhos. E o Odin V3.14 ele ainda está em teste, então assim, ele serve para alguns aparelhos mais novos, mas não serve para todos.
Via de regra, se o seu aparelho é mais atual, eu recomendo usar o Odin V3.13. Se o seu aparelho ele é mais antigo, eu recomendo usar o Odin V3.9. Se você pegar um aparelho muito antigo e tentar usar o Odin V3.13, ele não vai conseguir passar o software. Assim como se você pegar um aparelho muito novo e tentar passar o software pelo Odin V3.9, também não vai passar. Por quê? Porque o Odin está numa versão mais antiga no caso. Então se você está tentando ali passar o software e não está entrando, a primeira coisa que você faz é testar uma versão diferente do seu programa ou testar outro programa. Por exemplo, vamos supor que tem dois programas aqui de software da Samsung. Na Apple a gente tem o iTunes e tem também o 3U Tools. Se você tentou aqui pelo iTunes e não foi, tenta aqui pelo 3U Tools, porque às vezes vai, bacana? Dito isso, a gente já falou sobre a primeira dica, que é extremamente importante e que já salvou muito, mas muito mesmo a minha vida, bacana? E bom, agora vamos passar aqui para nossa segunda dica, mas que é uma coisa bem simples e que muita gente acaba esquecendo, que é testar outro cabo. Pessoal, às vezes o seu cabo tá bom, ele tá carregando rápido e aparentemente está funcionando perfeitamente, mas às vezes o seu cabo ele não tá com as entradas de dados perfeitas. Por exemplo, a gente tem praticamente 5 trilhas importantes no conector. Uma trilha que é a trilha de carregamento, uma trilha que é a trilha de identificação para saber o que você plugou no conector de carga, duas trilhas aqui que são DM e DP, que são no caso de dados para transferir e receber o software, e uma trilha que é uma trilha aqui de aterramento no caso, perfeito? Essas duas trilhas do meio aqui, muitas vezes, se elas estiverem ruins no cabo, ou seja, no cabo do aparelho, pode ser que o aparelho carregue perfeitamente, mas não aceite software. Então às vezes você coloca ali o cabo, você tenta passar o software e não entra, quando na verdade o único defeito é o cabo. Então se você está tentando 2 dias, 3 dias e não entra, troca o cabo. Renan, troquei o cabo uma vez, não passou, troca mais uma, porque às vezes mesmo trocando uma vez, ainda não vai. Pessoal, tem aparelho que parece que é o satanás, eu não sei dizer. Você testa 5, 10, 20 cabos e no 23º cabo o aparelho aceita o software. Então assim, não tem como te falar ao certo qual é o cabo que vai dar certo e nem se é o cabo de verdade que vai fazer diferença. Mas muitas vezes, se você testar uns 3, 4 cabos, lá pro 4º cabo você consegue resolver, bacana? E bom, agora vamos passar aqui para a terceira dica que muita gente esquece, que é extremamente importante, que é testar o conector de carga. Pessoal, nem sempre o defeito vai estar no programa, no computador, no cabo ou em qualquer outra coisa. Às vezes o defeito está no celular mesmo. O defeito é bem na entrada aqui do conector de carga. Pelo fato do conector de carga estar desgastado, às vezes ele não aceita o software. A gente tem que lembrar que o conector, deixa eu pegar um aqui, sumiu. Achei, olha só, o conector, de tanto a gente colocar e tirar o cabo aqui, ele vai se desgastando com o tempo. E às vezes a parte de dados aqui, do conector está meio gasta. Por esse motivo, ele não consegue passar o software. Então é extremamente importante que, se você já testou tudo, você também teste o conector de carga. Renan, como eu faço para testar o conector de carga? Bom, aqui no canal eu tenho um vídeo completo onde eu ensino passo a passo como testar antes e depois da aplicação. Eu vou deixar ele aqui em cima para você, bacana? Bom, dito isso, agora vamos passar aqui para a quarta dica, mas só lembrando, não faz nada antes de testar o conector de carga, testar outro cabo e também testar uma versão diferente do seu programa, legal? E a nossa quarta dica é: teste outro software. Renan, você acabou de falar para mim testar outro programa no caso. Pessoal, o programa e o software são coisas diferentes. O programa é o que você vai usar para colocar o software no aparelho, e o software é o que você vai colocar no aparelho. Então às vezes você pega aqui um outro programa e tenta passar aqui usando esse programa e não passa de jeito nenhum. Por quê? Porque o defeito está no software. Por exemplo, vamos supor que você foi lá e baixou o software do Galaxy A10 no Android 11. Às vezes, pelo fato desse software estar no Android 11, acaba não passando no aparelho. Aí você tem que ir lá, baixar uma versão do Android 10 e conseguir passar no aparelho, porque às vezes ele não está aceitando o 11. Também é importante você lembrar que às vezes você vai lá procurar o Android 10 e não tem o Android 10 para o Galaxy A10. Por quê? Porque às vezes esse aparelho já foi fabricado no Android 11. No entanto, pessoal, o Android 11 ele tem várias versões. Por exemplo, tem o Android 11 de janeiro, Android 11 de fevereiro, Android 11 de março, de abril, de maio e de junho. E às vezes você está tentando ali passar o Android 11 de junho, quando na verdade o Android que está entrando, o Android que esse aparelho vai aceitar, é o Android 11 de março. Então se você está tentando aqui com esse Android, tenta baixar uma outra versão, uma versão diferente do Android, porque na maioria das vezes vai resolver o problema, bacana? Bom, dito isso agora, vamos passar aqui para mais uma dica extremamente importante, que é: lembre-se dos drivers. Renan, o que de acho é driver? Pessoal, driver é praticamente um arquivo de compatibilidade entre celular e computador. Por exemplo, muitas vezes para você plugar aqui o seu celular e o seu computador reconhecer que foi um celular que foi plugado, você precisa ter os drivers daquele fabricante, seja os drivers da Apple, seja os drivers da Samsung, da Motorola ou de qualquer outro aparelho. Então é extremamente importante que você lembre, primeiro você tem que baixar os drivers e instalar no seu computador, independente se é Apple, se é Motorola, se é Samsung, qualquer aparelho que seja. Baixa os drivers e instala no seu computador, bacana? Renan, e como que eu faço para conseguir achar os drivers? Pessoal, não tem segredo. Para você encontrar os drivers, é só ir lá no Google e digitar drivers da Motorola download, drivers da Apple download, drivers da Samsung download. Vai aparecer ali no primeiro site para você, bacana? Bom, agora eu vou dar aqui mais uma dica de bônus para vocês. Se você já testou tudo isso daqui e mesmo assim não funcionou, teste um segundo computador. Tenta ir numa lan house, tenta pegar um amigo seu, tenta pegar qualquer pessoa que tenha um outro
outro computador e tenta passar nesse outro computador. Pessoal, infelizmente eu não sei dizer porquê, mas já teve vários aparelhos que eu peguei aqui e eu testei 1, 2, 3, 5, 10 softwares e não passava. E quando eu testei em um segundo computador, o software entrou e funcionou perfeitamente. Então assim, nem sempre é defeito no aparelho ou no programa ou no software. Às vezes é o próprio computador que não tá passando software e eu não sei te dizer o motivo, bacana? Então ó, se você tem um segundo computador ou tem uma pessoa que você conhece que tem um segundo computador, tenta testar no dela porque às vezes dá certo e vai passar certinho, bacana? Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!